Olá pessoal, nós vamos falar hoje de ultrafiltros para vapor, filtros sanitários, culinários para uso em vapor para ultrafiltração de vapor. Eles são fornecidos em barras, então são barras de aço inox sinterizado, cada uma de acordo com a bitola do filtro da aplicação. Essa bitola ela não é dimensionada pelo diâmetro da linha, e sim pelo consumo de vapor do equipamento. Então, em aplicações em laticínios, por exemplo, é muito comum nós entrarmos com uma linha de talvez 2 polegadas, vamos supor, de vapor, e o filtro ser maior do que o diâmetro dessa linha, justamente porque é um processo com alta vazão de vapor. Então é muito importante fazer esse dimensionamento antes da instalação do equipamento, não pela tubulação, não pelo diâmetro da tubulação, mas sim pela vazão e pressão. Aí pessoas especializadas vão poder te ajudar a fazer esse dimensionamento. Aqui nós temos as carcaças do filtro. Como é que é o funcionamento do filtro? O que acontece com o vapor? Por que ele fica em grau sanitário, estéril, enfim. O sentido de fluxo da carcaça, vocês podem observar que está aqui, é de cá para cá. Então o que acontece? Ele tem aqui um encaixe onde esse elemento aqui vai ser encaixado, ok? E o vapor vai entrar por aqui e o filtro, a carcaça do filtro vai fazer uma espécie de sistema coletor, onde vai expandir esse gás e ele vai entrar pelo filtro, sendo filtrado, purificado e sair por aqui. Aplicações muito comuns desse tipo de filtro são autoclaves hospitalares, máquinas de queijo, processos de leite, processos de envase de bebidas, esterilização de barris, esterilização de tampas, de sucos. Então, na indústria de bebidas, são muitas aplicações para esse filtro aqui e também, obviamente, na indústria alimentícia farmacêutica. As aplicações são muito diversas, desde a esterilização até a limpeza, até o aquecimento com um vapor de qualidade diferenciada. Então não é somente para uma aplicação específica nem para um mercado específico. Esse tipo de filtro é extremamente abrangente. Então essa é a parte de cima, e para unir essas duas partes vai ter uma união inox, SMS. Então o vapor vai entrar, vai expandir aqui dentro, ser filtrado e seguir para o processo. O que acontece? Nós temos espécie de dois vincos aqui na parte inferior, que é onde ele é encaixado na carcaça, e junto com o filtro e também como reposição são fornecidos esses anéis, que são anéis de um material específico para esse tipo de uso, para uso em vapor. São vedações aprovadas pela FDA, que é a Federação Internacional que regulamenta esse tipo de aplicação, e são anéis específicos para resistência a alta temperatura, como são filtros para uso em vapor. Aqui vocês podem observar as diferenças de tamanho. Nós começamos com meia polegada na rosca do filtro, tá? Meia polegada, 1 polegada, 1,5, 2, 2,5, 3 polegadas de baixa vazão. Esse aqui é o low flow, baixa vazão, e o high flow de alta vazão. Em filtros de grande porte, por exemplo, em filtros aí de processo de envase, de máquinas Tetra Pak, nós temos, por exemplo, um filtro de 4 polegadas, e nesse filtro de 4 polegadas, ele tem um encaixe interno para 4 elementos, como esse aqui. Então, para dar a vazão total do processo, são 4 elementos instalados dentro da carcaça do filtro. Nós temos também as carcaças Donaldson, a pronta entrega, das bitolas de meia até 4 polegadas. Então, carcaças maiores, ali de 2,5, 3, 4 polegadas, por ter um volume muito grande de vapor, e nesse processo de expansão o vapor perde velocidade, perdendo velocidade ele pode ter a formação de ar e de condensado,
normalmente é instalado um purgador na parte de baixo dessa carcaça de grande porte, um purgador termodinâmico de baixa vazão, e na parte de cima um eliminador de ar termostático. Então é um sistema de purga tanto de ar quanto de condensado instalado na própria carcaça do filtro. Em filtros de menor porte, a instalação adequada é considerando a instalação de um separador de umidade antes desse filtro ou de uma bota coletora de condensado com um purgador acoplado a ela. O que pode acontecer com esse tipo de filtro? Em linhas com uma baixa eficiência termoenergética, onde há muita formação de condensado é a água formada pelo vapor, pode ocorrer, com a pressão do vapor e a água presente na linha, golpes. E esses golpes, mecanicamente, podem romper esse filtro. Além de, com o tempo, se não romper, saturar os poros desse filtro. O filtro mais comum utilizado é o de 5 micras. 5 micras, para você ter uma noção de tamanho, é como se você pegasse 1 milímetro, dividisse em 1000 partes, e 5 partes desse 1 milímetro dividido por 1000 são os poros presentes nesse filtro. Então é uma ultrafiltração realmente onde não passam, melhor dizendo, nenhum tipo de partícula para contato com o alimento, com a embalagem, com a bebida, contato direto ou indireto. Manutenção e troca. Os elementos filtrantes, obviamente, são substituídos, são trocados, mas os elementos Donaldson têm uma qualidade muito grande, origem alemã. Então, hoje nós temos no mercado nacional algumas marcas, alguns fabricantes que importam esse mesmo tipo de barra de países asiáticos, como a China, enfim, e fazem a solda dessa tampa e dessa parte inferior. Esse tipo de elemento não tem nenhuma certificação, não é de acordo com nenhuma norma, então ele não te dá a segurança que você precisa. Aí o que pode acontecer? Diversas coisas. Ele pode romper, como a gente já viu muitos casos de elementos rompidos pela baixa qualidade do sinterizado, pela baixa qualidade das soldas. A gente pode também ter a saturação em um curto período de tempo desse elemento. Então ele vai saturar, os poros vão estar trancados e ele não vai mais fazer a sua função. Aí podendo elevar a pressão do processo e não fazendo a filtragem devida no vapor. Isso em processos como injeção de vapor para cozimento da ricota, por exemplo, pode acarretar graves problemas, contaminando o produto e gerando problemas para o consumidor. Aí, consequentemente, problemas para você, para sua empresa, para a empresa produtora em relação ao cliente final. Esse filtro, esse elemento, ele tem origem alemã, como eu já disse, certificados de qualidade, toda a fabricação, toda certificação dele está em conforme com as normativas da FDA, que é o órgão externo que faz o controle disso mundialmente, então não é só dentro do Brasil, mas em todo o mundo, e é um equipamento de acordo com todas as normas. Então, um breve vídeo para vocês, para a gente poder explicar um pouco mais sobre os filtros, e nós vamos deixar na descrição desse vídeo o procedimento de instalação e de manutenção desses filtros, para que você possa ter uma ótima experiência, alta durabilidade e alta eficiência no seu processo.